Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Eric Franklin, eu sou um dos fundadores do CSX Week e da Key University. O CSX Week ele é o maior evento de sucesso e experiência do cliente da América Latina e a Key University é uma instituição de ensino que capacita profissionais na metodologia de CS/CX. Bom, esse é o nosso Papo CSX e hoje nós temos convidados ilustres que eu gostaria de apresentar para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre sucesso e experiência do cliente. E hoje nós trazemos para conversar o Alan, que ele é diretor de vendas sênior da Zendesk. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Zendesk. Alan, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Eric. É um prazer estar com vocês. Vamos lá, o papo vai ser bacana. Maravilha. Bom, e a gente também tem um outro convidado, que é o Rafa, que ele é diretor de operações, experiência do cliente, risco e fraude da Nômade. Rafa, seja muito bem-vindo. Prazer imenso, Eric, estar aqui com você, com o Alan. Muito feliz aqui em poder trocar sobre a experiência do cliente e sobre o que a gente vem fazendo aqui na Nomad. Pessoal, hoje o papo promete, a gente tem duas feras aqui que entendem muito sobre sucesso e experiência do cliente e a ideia é a gente exatamente bater um papo para extrair o que tem de melhor da experiência prática, ou seja, pessoas que vivem a experiência do cliente no dia a dia. Bom, para a gente começar, vamos primeiro começar aqui com as apresentações. Rafa, eu queria começar com você, tá? Fala para a gente um pouquinho quem é a Nômade. Bom, a Nomad, ela é uma fintech e que basicamente oferece uma conta norte-americana para os nossos clientes brasileiros e, entre outras coisas, oferece um cartão pré-pago que é válido para ser utilizado em mais de 180 países e também oferece oportunidade de você investir em stock options, ETFs e basicamente facilitar a vida e oferecer ao cliente a possibilidade de investir em moeda forte. Hoje nós temos cerca de 1,5 milhão de clientes que já têm uma conta conosco, estamos crescendo e vem muita coisa aí pela frente aí que a gente deve apresentar aí nas próximas semanas. Ah, legal, muito bom. A gente estou bastante curioso aqui, já tem umas perguntas aqui, mas vamos guardar um pouquinho aqui. Eu quero falar agora com o Alan. Alan, conta pra gente um pouquinho. A Zendesk, né, pessoal, dispensa apresentações. A Zendesk é uma gigante do setor de tecnologia. Eu digo o seguinte, que todo mundo no universo do CX e do CS conhece a Zendesk, mas como o universo está sempre em expansão, é sempre bom a gente apresentar para quem ainda não conhece. Alan, fala para a gente um pouquinho quem é a Zendesk. Boa, vamos lá. Então, a Zendesk é uma empresa fundada em 2007, então ela tem 17 anos de mercado e tem como missão fornecer um atendimento excepcional para cada pessoa do planeta. Né? Nós somos, como você comentou, líderes do segmento aí de experiência ao cliente e nós ajudamos as empresas a reunir o melhor de agentes de inteligência artificial, automação de fluxo de trabalho e de agentes humanos para atender as demandas dos seus clientes externos e também de funcionários. Né? Então, de uma forma bastante objetiva, o nosso software expertise, as empresas elas entregam serviços que aumentam a lealdade do cliente e impulsionam a receita dessas empresas a um custo reduzido. Ah, muito legal. Bom, a gente tem, como eu falei aqui, duas grandes feras, né? Cada um no seu setor. A gente está falando aqui da Nomad, tem toda essa questão do aplicativo, de você poder fazer investimentos fora do país. E temos aqui o Zendesk, que é uma ferramenta fantástica. Eu sou fã de vocês. Pessoal, esse ano a gente está trazendo o tema que é sobre inteligência artificial, mas a gente fez uma provocação que, na verdade, é o seguinte, é a evolução da experiência através da inteligência. Ou seja, a experiência do cliente hoje ela está mudando de tal forma que você não sabe mais do outro lado se você está falando com um humano ou se você está falando com a inteligência artificial, e isso está cada vez mais surpreendente, né, da capacidade das IAs. E eu queria falar um pouquinho, primeiro aqui com a Zendesk, né, Alan, como uma empresa de tecnologia, uma empresa global. Como é que vocês estão acompanhando essa tendência na Zendesk? Interessante. Então, quer dizer, hoje a Zendesk ela tem os recursos de inteligência artificial 100% incorporados nas nossas soluções. Né? Inclusive, numa palestra recente do nosso CEO, ele menciona que a inteligência artificial está impulsionando a terceira onda de disrupção na experiência do cliente, fazendo com que ela seja mais centrada no relacionamento, preditiva e escalável. Né? Então, se a gente for fazer uma rápida retrospectiva da história aí recente de atendimento a clientes,
ela começa ou apresenta uma primeira onda mais analógica aí no pré-anos 2000, quando o atendimento ele era prestado majoritariamente presencialmente através de call center, ele era reativo, ele era individualizado, né? E aí note bem que individualizado não é customizado, porque basicamente aqui é uma questão de capacidade, além de ser focado em produto. Avançando um pouquinho mais, a partir de 2007, mais ou menos, esse processo passa pela primeira digitalização e o foco em oferecer, então, atendimento a clientes de maneira mais proativa através da omnicanalidade, ou seja, o cliente escolhe como e por onde se relacionar com determinada empresa. E, finalmente, então, ele chega ao cerne aqui da nossa temática, né, que nos dias atuais, e numa era de escala infinita de inteligência preditiva, onde a narrativa evolui com a inteligência artificial como protagonista. Ou seja, isso muda não só apenas como nos envolvemos, mas também como nós entendemos e prevemos as necessidades do cliente, que isso é bastante interessante, né? E aí, como último comentário, que eu sempre gosto de trazer, é que a inteligência artificial ela veio para atender uma expectativa que todos os consumidores já têm há anos, quando a gente pensa no uso de tecnologia aplicada à atenção ao cliente, que é algo que parece simples, mas que na verdade tem sido altamente complexo de resolver, que é o fato de um cliente fazer uma pergunta simples, usando um elemento de comunicação que prefira, ou seja, uma linguagem, até uma gíria, o que quer que seja, a tecnologia entender essa pergunta e oferecer uma resposta satisfatória, né? Então a gente passa, hoje isso é amplamente possível, e agora a gente passa por uma movimentação de justamente educar o mercado a confiar cada vez na tecnologia para sanar os seus problemas e, finalmente, destravar todo o potencial que a inteligência artificial vem trazer para CX e para CS. Ah, muito legal. Hoje vocês têm uma liderança nessa parte de inteligência e como o portfólio de clientes, a última vez que eu fiz esse número estava em 160 mil. Como é que está esse número hoje? Sempre expandindo. Então, a gente tem hoje centenas de milhares de clientes no mundo inteiro, dos mais diversos segmentos de mercado, justamente destravando todo o potencial que não só soluções tecnológicas de atendimento a cliente, mas inteligência artificial pode oferecer. Então, isso é muito relevante, né, pessoal? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, existe um processo de treinamento. E você treina a inteligência a interagir com os clientes. Então, com uma base de clientes desse tamanho, né, desse porte, é óbvio que a inteligência artificial da Zendesk acaba tendo muito material, muita matéria-prima para ser treinada, né? Bom, mas eu queria trazer agora aqui uma pergunta para o Rafa. Você comentou, Rafa, que a Nomad é uma fintech que está em crescimento, né? E como está em crescimento, geralmente existe uma dor, né, que todo mundo associa ao crescimento. É a dor do crescimento. É uma dor boa, porque a empresa está crescendo, mas junto com esse crescimento traz alguns desafios. E aí eu queria ver de você o seguinte, queria saber de você, né, se vocês estão usando a IA de alguma forma para ajudar nesse crescimento. Respondendo, o Eric, com certeza estamos. Eu estou na Nômade há 2 anos e 5 meses. Basicamente, eu vi a nossa demanda de tickets aí de 1.500 tickets por semana para 40 mil tickets por mês, né? Nesse período. Obviamente, de maneira desproporcional foi o nosso crescimento, né? A gente cresceu muito mais do que isso. E aí, além da gente começar a trabalhar para entender as diversas capilaridades do nosso cliente, porque tem aquele cliente que investe, tem aquele cliente que é o cliente que está viajando, tem aquele cliente que quer abrir uma conta e a gente entender ele, trabalhar para segmentar esse cliente. Hoje, a gente usa muito a IA para, obviamente, trabalhar nas perguntas mais simples desses clientes, né? Então, quando a gente começa a olhar no que a gente olha muito na resolução, no índice de resolução da nossa solução de IA, a gente vê excelentes resultados, porque isso traz uma agilidade na resposta, uma celeridade na resposta para o cliente e, ao mesmo tempo, uma eficiência em todo esse processo. Adicionalmente, você comentou aqui um pouco sobre o treinamento, né, o Eric, como que a gente faz para treinar esse modelo, né, essa AI? Na verdade,
Aqui o mais importante para a gente garantir consistência na nossa solução de inteligência artificial é ter uma base de conhecimento muito forte. Então, a gente hoje estrutura todas as nossas FAQs, a gente incorpora isso, a gente usa a solução do Zendesk para isso, tanto a nossa FAQ, como a nossa central de ajuda, quanto as nossas macros, quanto todos os caminhos que a gente tem hoje de conteúdo para serem muito bem alimentados hoje e para a gente ir retroalimentando o nosso modelo para a gente ter eficiência nesse processo, o Eric. Então, definitivamente, hoje a gente conta com a IA como uma excelente aliada nossa, sobretudo porque a gente vai crescer muitas vezes mais e a gente não pode crescer na mesma proporção o nosso time de atendimento, né? Daqui a pouco eu já tenho aí um Maracanã aí de pessoas, não é esse o cenário que a gente quer chegar, né, de eficiência, Eric. Você está falando, sim, você mostra números como esse, né, um salto de crescimento de ticket, de suporte, imagino que, porque junto com cada ticket desse, na verdade, vem uma demanda para ser resolvida, né? Existe uma energia que tem que ser gasta, existe um trabalho para ser feito na ponta, e assim, eu diria até que não seria possível ter uma empresa hoje como a Nomad tendo os resultados que ela tem se não tivesse uma tecnologia dando suporte para isso, né? Porque, como você falou, senão você tem que ter um Maracanã de pessoas para poder fazer o atendimento. Então, muito bem colocado. Eu queria, aproveitando essa questão da tecnologia, né, como um diferencial, e eu acredito muito nisso, né, no potencial que a tecnologia nos dá para se diferenciar do mercado. Eu queria ouvir de você, Alan, como especialista na Zendesk, né, e esses anos todos na Zendesk, eu queria ouvir de você o seguinte: o que é que vocês têm buscado de diferencial no mercado? Porque quando a gente fala de IA hoje, já existem muitas empresas trabalhando soluções no mercado, né? Então, o consumidor ele acaba ficando meio que na dúvida. Eu vou na opção A, na opção B. No ponto de vista da Zendesk, como é que vocês têm buscado se diferenciar nesse mercado de IA? Excelente, obrigado pela pergunta. Então, efetivamente, quer dizer, a questão de busca por excelência no atendimento ao cliente ela é essencial. Pensando em Zendesk, o nosso diferencial é oferecer uma solução de inteligência artificial acessível e pronta para um uso em questão de minutos, sem a necessidade de um time de desenvolvedores ou um investimento muito pesado para todo o projeto de implantação, né? Então, e a da Zendesk ela resolve problemas reais de Customer Experience de forma transparente e confiável. E, ao mesmo tempo, como comentou o Rafa, inclusive, a nossa solução ela é baseada em bilhões de interações reais com clientes que vêm usando todas as nossas soluções ao longo do ano. Ou seja, a IA da Zendesk ela passou por um intensivão aí para aprender como se tornar uma arma poderosa de atendimento a cliente, né? E essa inteligência ela permeia toda a experiência de serviço da Zendesk. Então, desde autoatendimento até ferramenta de agente e administração, fazendo com que a gente tenha uma personalização bastante importante, impulsionada por essa inteligência artificial, né? Além disso, nós não deixamos de pensar no agente, preparamos a inteligência artificial para ajudá-los a aumentar a eficiência e produtividade, automatizar tarefas rotineiras e fornecer insights em tempo real para que eles tomem decisões mais eficazes. E por último também, obviamente levamos em consideração administradores, de forma a proporcionar uma eficiência operacional com insights baseados nesses dados, né, e buscando a escalabilidade, contribuindo finalmente para decisões de negócio. Aliado a isso, nós temos dois pontos. Então, nós trouxemos aí ao portfólio uma solução de gestão de força de trabalho, né, e trouxemos também uma poderosa ferramenta de Quality Assurance, né, que permite a análise das conversas em vários canais, isso independentemente do idioma e fazendo isso com múltiplos agentes, fazendo com que essa solução garanta não só a qualidade das interações críticas, mas também identificar lacunas de conhecimento e oportunidade de coaching aí para melhorar o desempenho dos agentes. Então, em suma, quer dizer, ao oferecer essa solução completa, é exatamente aí que está o diferencial da Zendesk. Eu acho muito interessante, você trocou num ponto, né, num pilar que tem a ver com a tecnologia em si, mas a preocupação também em olhar para o agente, né, quem está operando ali, e tanto também do ponto de vista da administração. E você trouxe um ponto muito interessante, que é essa questão do coach, né, poder ajudar o agente. Então, eu fiquei muito impressionado com a solução de vocês. Acho que na palestra do ano passado, trouxe essa interação na prática, e foi muito interessante como uma frase
digitada por um agente, uma resposta, a inteligência artificial de vocês sugeria um tom diferente. Torna esse tom mais amigável. E aí a inteligência artificial ia lá e tornava aquela mensagem mais amigável. Então isso eu achei de um poder assim absurdo, né? Como é que você realmente consegue pegar na mão do agente e enfrentar aquilo junto com ele, aquele desafio do dia a dia. Bom, falando A gente tem trazido isso, desculpa, eu vou pegar só um gancho, que a gente tem trazido justamente esse ponto da colaboração, ou seja, o agente humano colaborando com a inteligência artificial. Aí sim, aí temos uma estratégia vencedora de Customer Experience. A solução acaba sendo um cinturão do Batman ali para a gente, né? Ele se sente municiado de ferramenta, né, para interagir. Isso é muito legal, assim. Eu fiquei bem encantado e impressionado com a solução de vocês. Bom, eu queria, já que a gente está falando aqui de eficiência de agente, né, e toda essa questão de qualidade e todo o poder que a IA traz para a escala, eu queria ouvir de você, Rafa, além dessa questão de qualidade, de eficiência, como é que você avalia o impacto das IAs na jornada do cliente? Né? A gente falou aqui um pouquinho da Nomad, a gente falou do suporte ali, do ticket aberto, mas isso é só a ponta do iceberg, né? Existe toda uma jornada. Como é que vocês têm enfrentado esse desafio? Legal. Acho que tem um primeiro ponto que a gente aqui como empresa, eu gosto muito de falar sobre isso, que a gente tem metas específicas no planejamento estratégico para falar sobre a experiência do cliente. E aqui olhando para tempo médio de resolução ou tempo médio de primeira resposta, e obviamente, sendo parte do planejamento estratégico da empresa, eu tenho esse suporte também das outras áreas aqui, isso me facilita, né, o Eric? Quando a gente começa a pensar na jornada do cliente, além do processo específico de garantir uma deflexão com eficiência, né? Porque é isso, né? Primeiro, o cliente ele tem que se autosservir dentro do produto. O cliente bem servido é aquele que não precisa chamar a gente em atendimento. Uma vez que ele não consiga se resolver dentro do produto, a gente precisa ter uma solução boa de inteligência artificial, obviamente, para fazer a primeira triagem e que possa classificar corretamente também essas informações para o meu atendimento, trabalhar elas depois, caso não seja autorresolutivo a nossa solução de IA e ele queira procurar e fazer um próximo passo com o atendente, né? Após isso, a gente costuma olhar muito, o Eric, não só para o tempo de primeira resposta do agente, como o tempo de resolução e também um fator que para mim, talvez o mais importante, que é a qualidade do atendimento. Não adianta a gente ter uma primeira resposta rápida e a gente ter uma resolução rápida se ela não for, de fato, contextualizada. E para isso a gente tem um processo hoje de qualidade para garantir que, obviamente, esses clientes eles sejam bem atendidos. E aí, pegando um pouco o gancho aqui que o Alan disse sobre a solução de Quality Assurance, é o nosso próximo passo aqui, né? Porque hoje é isso, a gente faz um processo de auditoria, né? Então, no universo de 40 mil, eu não posso ter 2, 3, 4 pessoas fazendo auditoria, né, desses tickets. Você vai acabar pegando uma amostragem de 5, 6%, que estatisticamente não me prova muita coisa. Então, é trabalhar em soluções de inteligência artificial voltadas no Quality Assurance para garantir que a gente tem esse processo qualitativo para esses 40, 50, 60 mil tickets, e aí a gente consegue cobrir toda a jornada, desde o momento lá da autodeflexão até o momento do first reply, da resolução e da qualidade do atendimento. Então, um pouco isso que é o nosso horizonte aqui na Nomad, de como que a gente está movendo os próximos passos, Eric. É muito interessante, assim, e quando você fala de medir a qualidade pós-atendimento, né, isso é uma coisa extremamente importante, porque mesmo que a IA, né, você tenha um atendimento ali automatizado ou um agente empoderado dando conta de 40 mil tickets,
a pergunta que fica é como é que está o atendimento disso, né? Qual é a qualidade do que está sendo entregue para o cliente? Então, ter essa perspectiva, ter esse olhar para a qualidade que você trouxe, eu acho isso fundamental. Bom, um ponto que toda vez que a gente está falando de tecnologia, eu gosto muito de trazer exemplos bem práticos e gosto de trazer o feijão com arroz muitas vezes para desmistificar a aplicação dessas tecnologias no dia a dia. E eu queria ouvir de você, Alan, o seguinte: quando a gente fala de IA, né, principalmente de tecnologia, agente 40 mil tickets, parece que a solução é uma solução para grandes empresas, que isso é uma tecnologia associada só para grandes empresas. Poucas pessoas podem participar dessa festa. E eu queria poder desmistificar um pouco isso, né? A grande maioria das empresas brasileiras são pequenas, o mercado, né, é formado por pequenas e médias empresas. E eu queria ouvir de você, né, da Zendesk, como é que vocês tratam essas pequenas e médias empresas dentro da estratégia de vocês para que o maior número possível de empresas possa se beneficiar dessa tecnologia? Excelente. Então, a Zendesk ela tem uma estratégia focada em proporcionar soluções acessíveis, eficientes e adaptada à realidade específica de uma PME, né, de uma empresa de pequeno e médio porte. Inclusive, como eu havia comentado antes, ou seja, o portfólio da Zendesk ao redor do mundo é formado por centenas de milhares de clientes, e uma parcela significativa dessa base é justamente composta por empresas desse perfil. Então, como eu também havia comentado, o compromisso é ajudar fornecendo serviço de qualidade que aumente a lealdade do cliente e impulsione receita a custo reduzido. Então, hoje eu tenho uma equipe dedicada, né, bem como uma rede de parceiros especialistas no segmento de PMEs, que compreendem exatamente os desafios únicos enfrentados por essas empresas, e especialmente aquelas que têm uma estrutura enxuta de atendimento, ou que são empresas que hoje, por uma questão de configuração, são consideradas PMEs, mas estão escalando rapidamente, né? Então, para resolver esses problemas de forma eficaz, quando a gente pensa nesse perfil de empresa, elas bebem de uma fonte com várias vantagens ao utilizar a Zendesk, que passa pela centralização de comunicação, automação de processo. O Rafa comentou, ou seja, criação de uma base robusta de conhecimento, permitindo que o cliente encontre a resposta de uma pergunta rapidamente, liberando o recurso, o agente, para se dedicar a questões mais complexas. Passando também por toda a parte de geração de métricas e relatórios, né? Ou seja, oferecendo insight para tomada de decisão estratégica. E, finalmente, uma plataforma open source, ou seja, hoje eu tenho um marketplace com mais de 1.200 integrações disponíveis para que possa, então, se concretizar toda essa customização da plataforma, né? Então, com isso, essas estratégias todas que eu citei, elas capacitam essas pequenas e médias empresas no Brasil a resolver o problema de forma rápida e eficiente e fornecendo, então, justamente esse tipo de recurso que otimiza o fluxo de trabalho, melhora a comunicação e, finalmente, permite uma tomada de decisão 100% informada. Bom, Alan, você trouxe um ponto muito importante, que é essa questão da integração, né? Porque a ferramenta ela não pode, para que consiga extrair o maior benefício dela, ela não pode ser uma ilha isolada, onde ela não se comunica com as outras soluções do mercado. E como você tem muitas soluções de diversas naturezas, ter essa integração é realmente uma coisa muito importante. Eu diria que é um mega diferencial, né? Você falou, inclusive, que é open source, então tem toda uma plataforma lá de soluções para fazer integração. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, eu queria trazer uma pergunta aqui para o Rafa, para complicar um pouquinho mais a situação desses 40 mil tickets, Rafa. Quando você fala de 40 mil tickets, estamos falando de um cliente lá na ponta que está interagindo. Eu imagino o seguinte, que esse ticket ele não é só aberto ali por um único canal, existem múltiplos canais. O cliente fala no WhatsApp, o cliente fala no e-mail, o cliente fala por telefone, o cliente, enfim. E hoje a empresa praticamente ela é 24 horas, né? Toda empresa é 24 horas. A pessoa está indo dormir e está acionando o suporte e o atendimento. Como é que vocês tratam essa questão do omnichannel, né? Na empresa de vocês? Muito legal. Bom, a gente aqui pensa que a gente cria um ecossistema onde a gente tem um público, que é aquele público que faz uma primeira remessa, depois aquela pessoa que investe, depois aquela pessoa que viaja
E agora a gente tem dentro do nosso ecossistema uma outra empresa que a gente adquiriu há 1 ano e meio, que é a Husky, que a gente faz com que os microempreendedores que recebem de fora também possam receber o salário e depois trazer para cá, né? O que a gente procura fazer aqui, o Eric, de maneira geral, a gente tem hoje um ponto de contato diretamente no app, onde a gente cria, obviamente, os canais onde o cliente pode falar, seja por chat, seja por telefone, seja por e-mail, é uma decisão dele, e a gente garante que esse time, que hoje é diversificado, que hoje trabalha por frente de receita, ele consiga, obviamente, estar bem treinado para atender essas diversas capilaridades que a gente está falando, né? Então, no final, o que a gente garante uma vez que essa informação ela chegue classificada por nós, pelas nossas ferramentas, isso obviamente vai ser direcionado por cédulas específicas para tratar de dúvidas e problemas específicos, né? Então, obviamente que conforme a gente vai colocando outros produtos, e dando aqui já um spoiler, em breve a gente vai ter um produto focado no cliente, para um cartão de crédito para o nosso cliente, abre-se também aqui a possibilidade também da gente ter um novo time atendendo isso dentro desses canais, e aí é garantir que, obviamente, essa classificação, no momento que esse cliente chegue para falar com a gente garanta essa triagem para falar com o time diretamente responsável por essa unidade, por essa frente de receita. Muito legal, assim, você falando, eu já começo a ver aqui a complexidade da jornada, né, e o trabalho que vocês precisam fazer para conseguir entregar um produto de qualidade lá na ponta, né, na mão do cliente. Então, parabéns. Complementando, perdão, só para trazer uma adição, que por mais que esse time hoje, ele obviamente trabalhe nesses produtos e frentes de receita específicas, obviamente tem aquele cliente que usa todos os nossos produtos, né? Então, esse agente, ele precisa, a pessoa que está lá na porta de entrada, ele precisa, obviamente, ter ter o conhecimento sobre todos esses produtos. E aí, obviamente, isso se respalda muito em soluções de IA que podem trazer esse benefício para ele também nesse contexto, né? Então, por isso que conforme a gente vai aumentando essa gama de novos produtos, a gente começa a olhar de maneira tão focada em buscar uma inteligência artificial que possa trazer essa munição de conhecimento para os nossos atendentes. Muito legal. Alan, ele já me deu uma ideia aqui da próxima pergunta, tá? Eu queria falar, a gente está falando aqui sobre jornada, a gente falou sobre ticket, a gente falou sobre experiência. Existem muitas pessoas nos assistindo agora e eu queria trazer uma provocação que é o seguinte: como é que uma empresa sabe que está na hora de fazer um investimento em tecnologia para melhorar a experiência do cliente? Dado a experiência de vocês, quais são os sintomas que ela está precisando de uma solução? Muito bem. São vários os sinais que uma empresa pode apresentar que justamente indicam essa necessidade de investir em tecnologia para aprimorar CX, né? Mas vou destacar talvez as 3 principais do meu ponto de vista. Então, o primeiro delas é um aumento no volume de chamadas ao suporte, que pode aí indicar que os métodos atuais de atendimento ao cliente não estão sendo tão eficientes para lidar com demanda. O segundo deles é identificar se agentes estão sobrecarregados com tarefas repetitivas e de baixo valor. Então, isso pode significar aí que a automação pode melhorar a eficiência em todo esse processo. E, por fim, né, que se os clientes, então, escutar a sua base, se os clientes estão relatando problemas de comunicação ou longo tempo de espera para a resolução dos problemas que eles apresentam, né? Então, isso pode indicar a necessidade de implementar ferramentas, e aí, por exemplo, inteligência artificial cai super bem para melhorar essa eficácia de toda a jornada de atendimento. Então, de novo, a lista ela é ampla, ela pode variar de perfil de negócio para negócio, não? Mas eu diria que, em linhas gerais, esses são os 3 principais. Muito interessante. Bom, se você se identificou com alguns desses sintomas que o Alan trouxe aqui, é hora de repensar a forma de fazer o seu CX.
Pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? Se deixar, a gente vai passar aqui um tempão conversando, porque é sempre muito gostoso falar sobre sucesso e experiência do cliente. E eu queria caminhar agora para as nossas considerações finais. Pessoal, voltando aqui para você novamente, Alan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você vê o futuro da experiência do cliente, né? Fazendo as nossas considerações finais, para deixar aqui o pessoal ansioso pelos próximos capítulos. Como é que você vê isso no seu ponto de vista? Beleza. Então, entendo que daqui mais ou menos assim, a previsão é que daqui 3 anos, as interações entre clientes e empresas, obviamente, elas vão aumentar significativamente. O Rafa trouxe um excelente exemplo disso, mas que também 100% delas envolverão inteligência artificial de alguma forma. E que, inclusive, 80% dessas solicitações elas vão ser resolvidas sem qualquer intervenção humana. Então, isso vai gerar um volume exponencial de interações e vai transformar todo o serviço em AI first, né? Então, e aí, assim, com isso, a personalização ela vai ser crucial e vai impulsionar um aumento de mais ou menos 40% na receita para marcas que implementarem completamente inteligência artificial. Então, a questão é não vemos mais inteligência artificial como uma opção, e sim como uma necessidade à corrida de quem fará isso mais rápido e também melhor, né? E finalmente, se a gente traz um pouco mais para o curto prazo, digamos assim, recentemente a Zendesk ela publicou um estudo que nós temos anual, que é o chamado CX Trends, que ele traz as 10 principais tendências em CX, e a gente divide ela em 3 subgrupos, né? Então, falamos muito aí de AI e também de experiências inteligentes, mas um crescimento forte, exponencial e muito importante sobre a questão da geração de dados, né, e dados principalmente bastante confiáveis. E, finalmente, experiências imersivas de próxima geração, que é o comércio conversacional. Então, eu diria que esse é o futuro e isso que devemos aguardar, e é sobre o que vamos falar nos próximos meses e anos, certamente. Muito bacana. Bom, tá todo mundo aqui muito ansioso por esse futuro. Já tem muita coisa acontecendo, né? Quando você fala de 80% do atendimento sendo resolvido por um IA, isso é fantástico, né? Eu mesmo, quando estou usando qualquer tipo de atendimento, se ele puder ser resolvido sem falar com o atendente, sem falar com a gente ali, para mim é fantástico. Bom, e agora as considerações finais aqui do nosso amigo Rafa. Rafa, fala para a gente o que é que a gente pode esperar de experiência do cliente na Nomad e como é que vocês estão prevendo os próximos passos de futuro aqui. Legal. Bom, primeiro, acho que um ponto que eu queria trazer é a gente acreditar muito nesse cenário de IA e aqui na resolutividade da IA para as questões simples e também complexas, num período médio aí de tempo, a gente está olhando muito para isso. Acho que o mais importante é aqui garantir para quem está vendo a gente que o IA ele não vai trabalhar bem se a gente não tiver uma boa base de conhecimento, e o IA ele não trabalha bem se você não fizer integrações a partir de um momento também, né? Aqui eu estou falando de informações específicas de back-office, informações sobre o cliente no back-end, que se a gente não tem isso, em um momento essa autorresolução ela acaba. Então, além de usar essa base de conhecimento, a gente também tem integrações no nosso back-end para garantir que a gente está munindo a IA para garantir mais eficiência. E nesse cenário é o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando para a gente fazer as integrações corretas, para a gente garantir que a gente tenha uma base de conhecimento sólida e, ao mesmo tempo, trabalhando com canais assíncronos, que a gente chama, né? Tanto o chat, agora a gente vai começar a trabalhar com o WhatsApp para buscar celeridade, eficiência e qualidade em todo o processo. Então, é esse o caminho que a gente desenha aqui para frente, e é interessantíssimo a gente olhar para isso hoje e ver os primeiros resultados, Eric, e o impacto que isso traz, inclusive no próprio NPS, né? E eu tenho momentos aqui do Rafa, né, naquele crescimento exorbitante de Nômade, em que eu não sabia se eu comemorava ou se eu saía correndo,
e o impacto desse backlog na experiência do cliente, né, e na própria nota do Net Promoter Score, e o cenário que hoje que a gente está usando as ferramentas corretas, backlog controlado, trabalhando nessas três principais frentes. Eu acredito muito nesse futuro e da gente continuar trabalhando nessas frentes para objetivar, obviamente, uma melhor experiência para o nosso cliente, curto, médio prazo. É um pouco isso. Legal, é uma omnipresença da experiência do cliente em todo o processo, muito bacana. Pessoal, chegamos aqui ao final de mais um bate-papo do Papo CX Week. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, sobre esses temas que a gente está abordando aqui no bate-papo, não deixa de se inscrever no www.cxweek.com.br. Durante a semana do evento, a gente vai estar promovendo um monte de conteúdo de altíssima qualidade, assim como esse aqui, trazendo muitos temas. Você vai adorar. Entra lá no nosso site para se inscrever. Bom, chegamos ao final. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela presença. Falamos hoje com o Alan, que é diretor de vendas sênior Latam da Zendesk, e falamos também aqui com o Rafa, que ele é diretor de operações, experiência do cliente, risco e fraude da Nomad. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.